Oi pessoal, meu nome é Letícia, eu sou estudante de Direito e hoje eu vim falar sobre um assunto polêmico. Porém, esse vídeo é informativo. Esse vídeo não é para atacar, não é para dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor, mas é um vídeo meramente informativo sobre o assunto. Aqui no nosso Código Penal brasileiro, elenca artigos sobre o aborto. E eu vou ler para vocês. O nosso Código Penal está escrito assim: o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. O artigo 124 diz: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem consentimento da restante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. No que diz isso, gente? É no caso quando um médico provoca esse aborto ou quando a pessoa que está grávida pede para o médico provocar esse aborto. Então, é nisso que fala. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou sem consentimento, é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Neste caso, é para o médico. No artigo 128 está escrito bem assim: não se pune o aborto praticado por médico, que é o aborto necessário. Está escrito assim, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se não tem outro meio de salvar a vida da gestante, o aborto ele é legalizado no Brasil. Está escrito no Código Penal Brasileiro, artigo 128. O aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Ou seja, na nossa legislação brasileira, no nosso Código Penal, está expressamente dito que sim, o aborto é legalizado em caso de estupro por qualquer pessoa com consentimento da gestante ou se a pessoa é incapaz com consentimento do seu representante. E quando o aborto é necessário para salvar a vida da gestante. Então, assim, aqui no nosso Código Penal, eu tô aqui com o meu livro para mostrar para vocês que o aborto ele é legalizado no Brasil, nesses dois casos. Então, o pessoal pega e fala: ai meu Deus, tem que legalizar o aborto. Aí eu falo: não, mas o aborto já é legalizado. Ah, mas querem legalizar o aborto por a pessoa não quer ter o filho, simplesmente não quer, ou engravidou por acidente, como muitas pessoas falam. Aí tem que legalizar o aborto. Ou não, o aborto já é legalizado nesses dois casos. Então, tá lá no Código Penal. Aí, vamos falar sobre o projeto de lei 1904 de 2024, que se diz assim: acresce 2 parágrafos no artigo 124, que é o artigo provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Então, esse projeto de lei vai acrescentar um parágrafo no artigo 124, um parágrafo único no artigo 125 e um segundo parágrafo no artigo 126. Relembrando, provocar aborto em si mesma, consentir que outro lhe provoque, é o 124.
Ah, 125, aborto provocado sem o consentimento da gestante. E o 126 é o provocar aborto com o consentimento da gestante. São aqui, nesses artigos, que o projeto de lei vai mudar. No artigo 128, onde diz que o aborto é legalizado em caso de estupro e em caso de necessidade, não vai mudar nada, gente. Isso vai ser autorizado. Tá aqui na lei. Esse projeto de lei não muda isso daqui. O projeto de lei vai mudar a penalização desses outros artigos. Somente. Vamos ver mais aqui. O que eles querem mudar aqui, gente? Então, vamos lá. No projeto de lei está assim. O artigo 124. O artigo 124 não tem nenhum parágrafo, então eles querem acrescentar em parágrafos. Os parágrafos a serem acrescentados dizem assim. Artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir a outra pessoa provoque esse aborto. Parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121. Artigo 121. Matar alguém. Parágrafo 2. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, quando a pessoa provoca o aborto em si mesma ou quando outra pessoa se provoca um aborto, mas que por algum motivo o aborto não deu certo e trouxe umas consequências pesadas para a pessoa e que a pessoa se arrependeu, vamos dizer assim, o juiz pode deixar de aplicar a pena prevista nesse parágrafo. Lembrando que esses dois parágrafos são parágrafos do projeto de lei que estão querendo acrescentar no artigo 124. No artigo 125 do Código Penal, também não tem nenhum parágrafo. Aí eles querem acrescentar um parágrafo único, que seria assim. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Quando outra pessoa provoca o aborto sem o consentimento da pessoa que está grávida. Parágrafo único. Quando houver viabilidade fetal presumida, gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 deste artigo. Artigo 121, matar alguém. Então, eles querem trazer para o artigo 125 que a pessoa que provocar o aborto sem o consentimento da gestante seja penalizada com uma pena de que se fosse matar um ser humano. No artigo 126, eles também querem acrescentar. No artigo 126, está escrito assim: provocar aborto com o consentimento da gestante. Esse consentimento da gestante seria que não seria um aborto necessário, ou seja, que não tem risco a pessoa, e também que não fosse uma gravidez seguida de estupro. Então, assim, é como se a mãe quisesse matar a criança
porque ela está grávida e não queria mais a criança. Então, esse artigo fala que é provocar o aborto com o consentimento da pessoa gestante. Aí, esse artigo tem o parágrafo único, que é assim: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude ou grave ameaça ou violência. No caso, essa pena é aplicada para a pessoa que provocou o aborto. Isso, para a pessoa que provocou o aborto. Aí eles querem acrescentar um segundo parágrafo, que diz assim: quando houver viabilidade fetal presumida, gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 deste Código, matar alguém. Aí eles vão mudar também a parte onde fala sobre o aborto. Não se pune o aborto praticado por médico, o aborto necessário, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. No artigo 128, eles querem colocar um parágrafo único, que se diz assim: se a gravidez resultada de estupro e houver a viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, não será aplicada a excludente de punibilidade prevista neste artigo. Ou seja, pessoa com 22 semanas de gestação, ela está beirando aí os seus 4 meses de gestação. Se a gestação vítima de estupro, é muito difícil não descobrir nos primeiros 2 meses. Então, eles querem colocar que se houver a viabilidade fetal acima de 22 semanas, ou seja, acima de 4 meses, que seja punido, né? No caso, se a pessoa, mesmo sendo estuprada, acima de 22 semanas, né? Ela não irá conseguir fazer o aborto. Aí a gente entra na questão de saúde. Você acha que um aborto com 22 semanas o bebê já está grande seria viável para a mãe e para a criança que está sendo gestada dentro da pessoa? Ah, mas existe risco morte. Gente, o risco morte existe em todas as coisas. O risco morte, se for feito o aborto, existe uma consequência muito grande e uma porcentagem muito grande de houver um risco morte no aborto. Tendo também que, se uma pessoa levar essa gravidez para frente, com o risco da mãe, pode ser feito um aborto. O que eles querem mudar? No caso de, como se diz, no caso de necessidade, quando há risco para a pessoa, para a mãe, para a gestante, não muda em nada. O que vai mudar no caso de estupro, acima de 22 semanas. Gente, 22 semanas, vou pesquisar aqui, ó. Bebê com 22 semanas de gestação. Um bebê com 22 semanas já está com o olho aberto, capaz de detectar a luz dentro da barriga da mãe e já está começando a desenvolver padrões de sono e acordado. Então, assim, o sistema nervoso central da criança já está todo desenvolvido e já se movimenta e você já sente esses movimentos melhores. Um bebê de 22 semanas.
Geralmente a gente fala, mas 22 semanas é quantos meses? 22 semanas de gestação é quantos meses? Equivale a 5 meses e meio. Um bebê de 5 meses, já se for feita uma cesárea de emergência, a maioria dos bebês que eu já vi nascer de 5 meses sobrevivem. Já vi muitos casos que um bebê de 5 meses sobrevive. Quando a mãe precisa fazer uma cesárea de urgência, o bebê se desenvolve dentro da UTI e cresce. Então, gente, 22 semanas equivale a 5 meses e meio. O que eles querem mudar, então? Eles querem mudar que se o aborto for provocado acima de 22 semanas, ou seja, acima de 5 meses, mesmo em caso de estupro, que tenha uma pena, que a pessoa seja penalizada, como um aborto fosse. É isso que eles querem mudar. Gente, é sofrimento para a mãe, para a gestante, é sofrimento para o feto, é sofrimento para todos que estão à volta. Ah, mas resultou estupro. Gente, tem tanta coisa para fazer. Ah, mas se for uma criança? Ah, se tiver risco de vida da criança, o aborto é legalizado. Ah, mas não tem risco da criança? Prestamos auxílios médicos à criança, psicológico, psiquiatra, obstetra. É para isso que existe o SUS, todo o auxílio necessário que essa criança precisa para seguir uma gravidez saudável e, no final, doar essa criança. Hoje nós temos um sistema de adoção no nosso país, que não precisa necessariamente fazer um aborto. Não quer a criança, se no final de tudo, essa criança que foi estuprada e ficou grávida, não consegue criar essa criança, não consegue conviver com essa criança, ninguém precisa obrigá-la a conviver com essa criança. Essa criança pode ser entregue para a adoção. Mas, vamos dizer assim, a partir das 22 semanas, com 5 meses de gravidez, fazer um aborto numa criança que está grávida também existe um risco morte, mas seria que não é mais viável não cometer esse risco, não ter esse risco do aborto de morte com a criança. E se a gravidez está tudo bem, está tudo certo ali com os médicos, se ela está tendo o acompanhamento necessário, não precisa de um aborto. E no caso do aborto, se esse aborto for feito acima de 22 semanas, ou 22 semanas, 5 meses, como será que fica o corpo dessa pessoa, dessa criança? Porque com 5 meses de gravidez a barriga já aparece, já está grande o feto já tem sentidos, já olha, já abre, já vê luzes, já detecta luzes, já se movimenta e a pessoa já sente os movimentos. Então, assim, eu fico imaginando qual é o risco maior. Essa pessoa ou essa criança levar com todo cuidado, com os médicos necessários, essa gravidez para frente e no final doar essa criança, ou ter um risco morte de um aborto. Porque tanto uma cesárea, tanto a gravidez, tanto o aborto tem um risco. Todos eles têm um risco morte. Mas você praticando o aborto, mesmo que legalizado, tem um risco maior de morte. Então, gente, no artigo 128, onde o aborto é permitido, a única coisa que eles querem acrescentar
é que se o aborto for feito sem autorização da justiça, acima de 22 semanas, que seja penalizado. Então, é isso que vai mudar, somente nisso. Eles só querem colocar uma idade gestacional limite para que esse aborto seja feito, no caso de estupro. Mas no caso de necessidade, não terá idade gestacional, somente no caso de estupro. O que eu acho interessante, porque, como eu disse, um bebê de 22 semanas já está com 5 meses. Então, assim, essa idade seria a idade limite, até os 5 meses para fazer um aborto, até as 22 semanas para praticar o aborto em caso de estupro. É só isso que vai mudar. Então, ficamos essa explicação e esse vídeo é meramente explicativo para aqueles que não entenderam o projeto de lei.